Ótima tarde para vocês. Vou esperar vocês chegarem, entrarem. Ótima noite. Ó, em alguns lugares já é noite, aqui já ainda é de dia. Como vocês estão? Ótima noite para vocês. Ótima noite. Ótima noite. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Vamos dizendo aí de onde vocês são e ótima noite para vocês. Quero dividir uma coisa com vocês hoje, bem interessante, sobre uma reflexão que eu tive. Ótima noite, ótima noite. Ótima noite. Boa noite, Lucas, Michele, Thaís. Me causa muito desinteresse estudar só pelo sistema de questões. Boa noite. Imagina se você for fazer a prova, hein? Você vai ficar super desinteressado, porque na prova é só questões, tanto questões objetivas quanto discursivas. Mas vamos lá, pessoal. São Luís do Maranhão, boa noite. Pessoal, hoje eu estava de plantão, vez ou outra a gente faz plantão fiscal, né? E eu estava refletindo uma coisa ali. Já tem mais de 6 anos, completou 6 anos agora em janeiro. Completaram-se 6 anos que eu fui aprovada, 6 anos. E aí eu fico refletindo, para vocês observarem o poder disso. Mesmo com os meus erros e os meus tropeços, mesmo tendo estudado de forma tradicional, mesmo tendo perdido tanto tempo no meu estudo, mesmo assim, se eu for considerar hoje, eu tenho mais tempo como auditora do que tempo estudando. Olha que loucura. Eu estudei por 5 anos e meio para ser aprovada. Mesmo com todos os meus erros, os meus tropeços, até eu conhecer e montar o SPQ, para conseguir ser aprovada. Hoje eu tenho mais tempo de auditora do que tempo estudando. Para vocês, isso é uma reflexão muito forte, porque vai valer a pena. Todo o tempo que você está passando aí, todo o esforço, todo o sacrifício, todo o tempo que você dedica, ele vai passar. E você vai olhar para trás e perceber que você agora tem mais tempo de carreira do que tempo estudando, que é o meu caso. Eu tenho mais tempo como auditora do que tempo que eu gastei para ser aprovada. Eu já tenho 6 anos como auditora. 6 anos. E às vezes vocês pensam assim, nossa, mas será que vai valer o esforço? Quando você for aprovado, você olha para trás assim e você nem lembra do esforço mais. Você nem lembra. Você sabe que você está aqui. Você sabe que você foi aprovado. Você sabe que todo o esforço valeu a pena. E que deu certo. Então, essa reflexão é muitíssimo interessante. Porque por mais que você esteja aí há anos, quando você passar, você vai ter, com o decorrer do tempo, você vai ter mais tempo de carreira do que tempo estudando. E vale a pena, vale a pena. Mas você tem que dar certo. Você tem que estar ali motivado. Eu não acredito muito em motivação, eu acredito mais em disciplina. Porque às vezes você não está muito afim de estudar. De forma alguma, você não quer estudar, você não está afim nem um pouco. Isso é normal. Porque nem todo dia é um bom dia. Mas acho que a pessoa que vence é aquela pessoa que, apesar dos pesares, apesar de não ser um dia bom, apesar do planejamento dela não ser perfeito, apesar dela não ter o melhor notebook, a melhor cadeira, ela consegue estudar todo dia. Todos os dias. Todo dia, até você conseguir passar. Porque quando você passar, vai acontecer como aconteceu comigo. Você vai ter mais tempo de carreira, ou seja, você vai ter mais tempo ganhando aquele salário que você almeja. Eu falo para os meus alunos, cada dia que você não estuda é um dia que você está deixando mais distância do salário. E tempo é dinheiro para você. Tempo significa não estou recebendo o salário que eu quero, não estou recebendo o valor que eu quero. Então, tempo é dinheiro, pessoal.
Cada dia que você não estuda é um dia que está passando. Então só senta e estuda, não pensa, só senta e estuda, não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Senta e estuda. Vai lá, senta e estuda. Eu vi vocês mandando algumas perguntas aqui. Keila, quantas questões resolver por dia pelo estudo reverso? Pessoal, eu não falo de estudo reverso, tá? Existe uma diferença entre estudo reverso e estudo por questões. Talvez vocês não tenham sacado isso, mas existe uma diferença. O que é a diferença entre estudo reverso e estudo por questões? O estudo reverso, a pessoa, primeiro ela vai para as questões, ela vê o que cai e depois ela vai fazer o estudo teórico. Eu não acho, não vejo sentido algum nisso, mas aí a pessoa fez as questões, aí depois ela vai fazer o estudo teórico, mas ela faz o estudo teórico, tá? É mais ou menos assim, ela vai estudar, faz algumas questões de crase mais ou menos para ver como que cobra, e depois ela vai estudar crase no material, numa videoaula, num PDF, tá? Estudo por questões não, estudo por questões é totalmente focado em questões. Aquilo, mas estou com dificuldade em entender uma questão específica sobre determinado assunto, sobre crase, por exemplo. Você não vai ir para a teoria e ver toda a teoria de crase. Não, você vai procurar uma fonte alternativa. Eu costumo chamar de fonte alternativa. Você vai para uma fonte alternativa para tentar sanar o que o comentário da questão não foi suficiente. Mas você não vê a teoria daquilo ali, você não vê a teoria completa. Porque a teoria ela vai ser construída conforme você for avançando nas questões, tá? Existe, então, uma diferença entre estudo reverso e estudo por questões. Na verdade, hoje existem 3 tipos, né? Eu considero 3 tipos. O estudo tradicional de videoaula e PDF, o estudo que é o estudo reverso, que é esse que você faz uma pré-questão e depois teoria, e também tem a parte do estudo por questões, que é essencialmente o que eu falo. Eu não falo sobre estudo reverso, eu falo sobre estudo por questões. E aí você me perguntou quantas questões você deve fazer. E eu te digo, depende de quem é você. Se você é uma pessoa iniciante, não se preocupe com quantidade. Qualidade é sempre mais importante. Agora, se você já for um concurseiro avançado, você já tem que fazer ali, no mínimo, umas 50 questões por hora, tá? 50 questões por hora. Eu vi mais alguém colocando aqui, ó, já comecei o método, estou montando os cadernos. Show, Thiago, bota lá. Bota quente, porque a montagem dos cadernos é o que vai fazer você diferenciar, tá? Vai fazer você... Eu brinco que a montagem dos cadernos é como se você estivesse afiando o machado. Você está afiando o machado e a hora que você for dar a machadada, ou seja, que você for estudar os cadernos, é só ir ciclando ali, ciclando. Tem uma prova domingo. O que é recomendado fazer? Refazer as questões erradas? A primeira coisa que eu vou falar para você é: desliga essa live agora e vai estudar, exclui suas redes sociais até na prova, até o dia da prova, exclui rede social, exclui WhatsApp, exclui tudo do seu celular e foca só nisso. Só nisso. Só questões, só questões. Não importa se você vai refazer, se vai fazer questões novas, mas isso eu tenho certeza que é o mais importante para você. Desliga agora e vai embora. Alisson, melhor investimento que fiz, SPQ Libertador. E é verdade, né, Alisson? Não tem. Você pode estar aqui em qualquer lugar, você pega seu celular, faz as questões ali, ciclando direitinho, tudo certinho. Não tem aquelas amarras de um monte de coisa para controlar. Não é quantidade, afinal toda questão tem algo a nos ensinar, exatamente. Ou algo a nos ensinar, ou algo a revisar. Até questão, vou falar muito sério, até questão de motorista, ou tem algo para te ensinar, ou algo para fazer você revisar. Até a posse, muito interessante, obrigada, show. Essa montagem de cadernos é por matéria? Por matéria e por assunto, tá? Menos de 3 meses da prova, é aconselhável pegar o SPQ agora? Bom, se tem 3 meses para a prova, sim, tá? Se tem 3 meses, sim. Se falta menos de 1 mês, eu te aconselho não, porque eu vou te dar uma bugada lá. Quando o aluno entra no DAC, e meio que eu dou um 360 na cabeça dele, porque eu faço ele pensar coisas que ele não tem costume de pensar. Pensar no estudo, pensar objetivamente, claramente no estudo, tá? Eu não estou falando assim, vou estudar 10 páginas de PDF, porque tem umas metas aí que é assim, vou estudar 10 páginas de PDF. Tá, beleza. Não, lá é tudo muito metrificado, tem metas, tem estatísticas, tem porcentagens para você avançar, tá? Então, se está faltando 3 meses, pode entrar lá.
A montagem de cadernos é feita de todos os tópicos do edital ou Pareto 80-20? Quem estuda 80-20 tá acreditando na sorte, tá? Eu não ensino meus alunos a acreditar na sorte. Eu ensino eles a estudar e contar com a sorte para... Tem até uma frase que eu esqueci como é que é a frase. Mais ou menos assim, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. É isso, esse meu pensamento. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Quem estuda 80-20 está contando com a sorte. Literalmente, tá? Então, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Inclusive, muitos dos meus alunos, quando chegam no DAC, eles têm que estudar teoria geral, porque eu falo para eles estudarem teoria geral de direito constitucional. Eles olham para minha cara e falam assim, Kirla, mas eu nunca estudei. Pois é. Você nunca estudou. E é por isso que você nunca passou também. Porque se você tivesse estudado, aquelas questões lá tinham te ensinado a pensar de uma forma tão profunda, qualquer tipo de questão, que você hoje não estaria aí. DAC é a melhor aquisição da vida. Método eficiente e inteligente. Obrigada. Que show. E quando não tem questão regionalizada? Eu imagino que você está falando de questões de legislações específicas, né? Inéditas, tá? Nesse caso, questões inéditas. E as revisões? Como fazer no método por questões e a montagem de cadernos? Entra no DAC Essencial que você vai aprender isso em 7 dias, tá? Em 7 dias você vai estar voando, igual meus alunos aqui. Meus alunos aqui estão mandando. O método vai muito além de ir pegando as questões e ir vendo comentário. É muito diferente. Exatamente. Tem toda uma inteligência, né, Tiago? Tem toda uma inteligência de quando você vai avançar, de quando você vai revisar. Tem toda uma inteligência automatizada que te faz só estudar. Você só segue aquele ciclo lá. Tem toda uma inteligência de evolução, uma inteligência que vai fazer por trás do método, que é de forma automática, que vai fazer você evoluir assim. Vocês não têm noção. Vocês não têm por aí, pessoal. Vocês não têm. Igual o Thiago está falando, é muito diferente do que vocês estão acostumados. E alguns dos meus alunos, quando entram lá, eles até têm... nossa, mas peraí. Me explica esse negócio direito, né? Como devem ser as revisões? Indica resumos através dos comentários das questões. Por quê? Uma pergunta lógica. Vocês estão escutando as araras que tem aqui? A pergunta é, por que você vai fazer resumo de uma coisa que já está meio que esquematizada e resumida lá no comentário das questões? Não faz sentido vocês quererem resumir uma coisa. Uma que resume não tem eficiência alguma. Quem estuda por questões está focado em questões. E se você já tem o comentário das questões lá, para que você vai resumir uma coisa que já está lá? Não era mais simples você refazer as questões? Deise está aí... A Deise deu uma... Ela pode dar o depoimento aqui que o negócio para ela tá diferenciado agora. Tenho a impressão de não estou abordando os tópicos de conteúdo verticalizado. Boa noite, professor. Estou montando meus cadernos de questões e estou tendo dificuldades. Tenho a impressão que não estou abordando todos os conteúdos do edital verticalizado. Eu acho que você não é minha aluna, porque se você fosse, você não estaria falando edital verticalizado. Só me comenta isso, que lá a gente não usa edital verticalizado, a gente usa cadernos gerais. E os cadernos gerais estariam com todas as suas questões e todos dos seus assuntos. Vamos lá, meus alunos estão aqui, hein? A Karina, a Deise. Zero tudo as questões da banca ou faço de qualquer banca sobre o conteúdo. Pessoal, quem estuda método SPQ, que é meu aluno, sabe. Até questão de motorista te ensina alguma coisa. Então, pré-edital, foca em devorar tudo que está ali. Foca em aprender, tá? Foca em aprender. Vocês ficam com preconceito de questões se vocês forem comparar as questões das bancas grandes com as bancas pequenas, só existe o conteúdo é o mesmo, só existe uma diferença, a forma como que pergunta. Então, se você sabe, se seu cérebro consegue andar e nadar em todos os tipos e variabilidades possíveis de cobrança, tenho certeza absoluta que você nunca mais vai falar para mim assim, a banca inovou. Nossa, a banca não cobrava isso e agora cobrou.
Na verdade, uma pessoa que fala isso é porque ela restringiu tanto o estudo em pré-edital dela, que qualquer saída mínima de rota que a banca der, você cai na... Você cai na... Você cai na questão, porque você estuda... Sabe aqueles cavalos que andam com um negócio assim? Pois é, você em pré-edital. Nós lá do DAC não, a gente prioriza muito variabilidade, para que na hora da prova, se a banca aloprar, você tem tanta variabilidade que não tem como você não acertar. 3 meses para a prova sem muita base, estudando 7 horas por dia, pós ou pré-edital? Claro que é pré-edital. Então não tem nem essa questão de você falar 3 meses para a prova, seu negócio era pré-edital, você já respondeu que você não tem base. Então, primeiro você tem que estudar para conseguir pelo menos alcançar a nota de corte, tá? Tenho 1 mês para a prova, estou fazendo questões infinitamente. Karine, bora lá. Bora lá, porque, tocar o terror naquelas questões. Aluno DAC essencial no meio dos módulos ainda. E aí? Dá tempo de estudar para o ISS Niterói? É a minha cidade. Já estudei razoavelmente bem as 3 básicas. O que é razoavelmente bem, pessoal? Vocês têm uma visão de... Quando vocês falam assim, estudei razoavelmente bem, significa assim, li PDF videoaula. Mas quando vou fazer as questões, não sei nem qual a porcentagem de acertos que eu tiro. Se você for o seu caso, porque se você fosse um cara que tivesse estudado com estratégia, você saberia, ó, em legislação em português, eu estou com 85, com problema em conjugação verbal. Direito constitucional, estou ali com 79, então eu preciso melhorar porque eu estou com dificuldade em determinado assunto. Essa é a pessoa que estuda de forma estratégica. Essa é a pessoa que está lá no DAC. Essa é a pessoa que sabe exatamente onde o calo aperta, tá? Então, razoavelmente bem, eu já sei que você não faz questões suficientes para controlar a estatística. Sou iniciante, 2 horas de estudo. Consigo aprender e ter uma base com SPQ? Com certeza. Você vai começar... Se você não tem base, nunca... Não, nada, zero. Lá a gente começa com 2 fases, tá? A fase do aprendiz e do explorador. Na fase do explorador é para pessoas iniciantes ou com muita dificuldade, que são pessoas que têm abaixo de 60%, tá? E o aprendiz é a pessoa que tem acima de 60%. Teve alguém que falou que, curiosa sobre essa questão de edital verticalizado. Poderia falar mais sobre? Lá no DAC a gente não tem edital verticalizado, tá? A gente não usa isso. A gente monta caderno geral com todas as estatísticas e questões da banca ou do concurso que você vai fazer lá dentro do site de questões. É tudo automatizado, tá? Você não precisa fazer edital verticalizado, não. João, acabei de adquirir o SPQ. Bora lá, hein? Bora lá, já pede seu cupom, já me manda mensagem lá pedindo seu cupom. E como montar os cadernos? Priscila, entra no DAC, com 7 dias você já vai estar com tudo redondo. Finalmente, assista... Nossa, João, gastou 1 ano para entrar no DAC. Eu tô ruim mesmo para te convencer, hein? 1 ano. Esses dias teve um aluno que ele também gastou 1 ano para entrar no DAC, 1 ou 2 anos. Ele falou assim, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha entrado antes. O método serve para quem está prestando para delegado de polícia civil? Sim, eu tenho um aluno, inclusive, que vai fazer... PCDF. Fiz até um encontro com ele semana passada, uns 15 dias atrás. PCDF que ele vai fazer. Professor, faltou luz, não vi se a senhora me responder. Pergunta sobre o quê? Fazendo os últimos próxima prova, refazer as questões erradas, tem uma prova nesse domingo. Acabou a... Ainda bem, viu? Foi o universo que falou, vamos desligar a energia dessa menina. Porque eu falei pra você realmente sair das redes sociais. Foi a primeira coisa que eu falei pra você. E aí, o que o universo fez? Foi lá e desligou essa energia. Eu acho que é um sinal. Então, sai dessa live, vai estudar. Não importa se você vai fazer ou refazer questões, vai lá estudar. O universo já te mandou já te deu uma dica aí, que é pra você sair da internet. Eu demorei quase 2 anos para entrar no DAC. Eu sou muito ruim para convencer vocês. Deus do céu. Isso, Deise, só vai, né? Só vai. A Deise está aqui de prova. Esses dias ela estava tirando, acho que 48%, né, Deise? Agora já está
nos dias ruins, dias bons, mas assim, uma média ali, eu acho que de uns 70, né, o Deise? Mais ou menos isso, né? Karina também tá torando as questões no 12 lá, para quase fazer 400 questões por dia. Falei para ela até dar uma desacelerada, porque ela tava muito acelerada. Bom, pessoal, pode mandar nas dúvidas aí, tá? Eu falei, né, Deise? É mais ou menos assim, uns 48 mais ou menos, acho que agora você tá numa média de 70. Senhora, eu venho aqui para ver só assuntos de concurso e sai. Não, ô, editora na posse, nem entra aqui, tá? Porque as coisas vão mais te confundir do que te ajudar, de verdade. Só vai para tua prova, tá? Esquece isso aqui, esquece rede social. Você está muito próximo da prova. Sua mente tem que estar focada exclusivamente só em questões, tá? Na sua opinião, é melhor imprimir os cadernos ou fazer direto na plataforma? Direto na plataforma, porque você tem que ganhar muita velocidade. Inclusive o TEC tem atalhos. Eu falo para os meus alunos, usem esses atalhos, porque eu tenho que treinar o cérebro de vocês a pensar loucamente. Inclusive, tem uma fase lá do SPQ, que é a última fase. Geralmente, alguns alunos chegam lá, tá? Que a gente mistura tudo quanto é tipo de questão que você possa imaginar para o teu cérebro pensar assim. Ele vai vir uma questão de crase, aí vai vir uma questão de teoria geral, aí vai vir uma questão de juros compostos, mais ou menos isso. Vai deixar o seu cérebro doido. Então tem que ser na plataforma, porque só assim que você vai conseguir essa dinâmica. É a primeira live que vejo, aí falei, uma live dela, viu? Aí você entra na live pela primeira vez e eu já mando você sair. Mas é porque eu tô falando de coração, tá? Tô falando de coração. Até domingo, dedique-se exclusivamente ao concurso. Aí depois, nas próximas lives, que eu vou fazer live todo domingo, nas próximas lives você vai participar lá no YouTube, tá bom? Isso, Deise, vocês fazem, depois vocês aprendem a usar o TEC, a fazer a ciclagem de cadernos, vocês fazem a questão até na fila de banco. Eu já tive aluno que falava de fazer no banheiro. Estudando para edital até o dia da prova, dá para ser aprovado? Estou sem base para o pós, mas tenho muito tempo para estudar. Pessoal, concentrem-se em fazer um pré-edital. Se você olhou, primeira busca que vocês têm que fazer, nota de corte. Vocês vão olhar a nota de corte. Vamos supor que a nota de corte ali é 80%. Aí você olha no seu TEC. Está 60%? Pessoal, vocês ainda não alcançaram a nota de corte. Mas eu tenho muito tempo para estudar. Não importa, você vai... Estudo de pós-edital é uma correria danada. Para vocês conseguirem sair de 60 para 80, assim, de verdade, pessoal, é complicado. Vocês sempre têm que pensar o seguinte... Como é que tá a minha porcentagem ali no TEC? Tá perto da nota de corte? Se tiver, vai com tudo. Agora, se estiver longe, pode ser que dê uma ansiedade extrema em vocês. Então, às vezes, é melhor dar um passo para trás. Fala assim, calma, vou fazer um pré-edital bem feito e aí depois eu entro para matar. Química, raciocínio lógico e matemática. Dá para aprender por questões? Sim, inclusive eu tive um aluno que foi aprovado no Corpo de Bombeiros, estava física, química... matemática, só aquelas tranqueiras da PM, né? Da PM não, do Corpo de Bombeiros, né? Dá sim, tá? Dá sim. Deixa eu ver aqui mais. Vou participar de todas as lives, isso aí. Depois da sua prova, você participa das minhas lives lá no... Seu método não se aplica no QC? Não, sabe por quê? Porque o QC não tem as funcionalidades para você treinar a velocidade. O site do QC, o site de questões do QC é muito inferior ao TEC. E eu preciso treinar velocidade. Com vocês. No QC não dá para treinar velocidade. Eu falo velocidade, não é de ficar correndo a questão. É velocidade de pensamento. De várias coisas. De ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo, tá? Professor, qual o link da comunidade ou se tem grupo no WhatsApp dos alunos? O DAC Essencial não tem comunidade, tá? Mas o acelerador tem. Então, se você quiser saber sobre o acelerador, só me manda mensagem lá naquele e-mail de suporte, que tá bem no iniciozinho lá do DAC, que eu vou te explicar como funciona, tá? Inclusive a Deise, a Karina, tá tudo lá na comunidade. Elas se ajudam pra caramba. Estou fazendo 50% e nota de corte delegado tá na média de uns 85%. Então, você já tem tua resposta. O que é melhor? Pré-edital bem feito.
Pré-edital bem feito. Esses 20%, quanto tempo demora em média para evoluir? Emerson, depende muito de como é você, de quem é você. Se você é uma pessoa mais. Eu tenho um aluno, por exemplo, que nunca estudou por questão, ele começa a estudar por questão, ele já vai ali para 80%. Tem outros que já tem mais dificuldade. Então, primeiramente, é conhecer você. E lá no DAIC eu sempre priorizo que você se conheça. Por exemplo, a Deise e a Karine que estão aqui, que são alunas, eu tenho certeza que elas sabem qual que é a pedra no sapato delas, qual que é a matéria, qual que é o assunto, o que está travando, porque lá a gente tem visão estatística, né? Então a gente sabe o que é. Estou sem condições de comprar o SPQ agora. Os conteúdos do YouTube já podem me ajudar? Podem sim, pode ir lá assistir, devora aqueles vídeos tudinho. Como funcionam essas velocidades no TEC? Entra no DAC, você vai aprender isso rapidinho. Já temos o Telegram, exatamente. Professora, vejo muitos seus vídeos do YouTube, ainda tenho dificuldade de fazer as questões sem anotar nada. Isso é apego, eu também tinha. Até hoje eu estudo segurando, eu já contei essa história várias vezes, até hoje eu seguro uma lapiseira de tanto apego para escrever alguma coisa, só que eu sempre me controlo, né? Não escrevo nada, às vezes eu esquematizo uma coisa ou outra, mas é apego, tá? É apego, você tem que soltar isso aí, que senão você não vai ganhar velocidade. Fico entre anotar e não anotar. Pessoal, vou contar uma história para vocês entenderem o perigo que é anotar coisas. Vou mostrar para vocês, vou contar uma história. Sabe quando você precisa... Você está aqui estudando, aí de repente aparece, eu tenho que fazer tal coisa. Aí você lembra que você tem que fazer uma coisa mais tarde. O que as pessoas ensinam vocês? Toda vez que aparecer um pensamento, você vai lá e escreve no papel, porque aquele pensamento vai sumir. Por que você escreve no papel? E aí aquele pensamento some? Porque aí o seu cérebro entende assim, tá anotado lá, então eu não preciso mais me lembrar disso. Olha que doido. Aí enquanto você está estudando, o que você faz? Você escreve. Aí o que seu cérebro vai pensar? Não preciso mais lembrar disso. Está anotado aqui, então eu não preciso guardar na memória. Aí na hora da prova, você vai ter esse papel aqui? Não, você vai ter só sua memória. Anotar é super perigoso. O nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso. Ele é super preguiçoso. Todo tanto que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. Pode confiar, ele vai fazer, tá? Então, se você anotar, você está dizendo para o seu cérebro, não precisa guardar isso aí não, tá? Pode deixar aqui que pode tá guardado aqui. Uma técnica que eu bato muito. E meus alunos teve um que até tacou fogo nas coisas deles lá. Anotou alguma coisa? Esquematizou alguma coisa? Eu prefiro esquemas. Joga fora. Joga fora, não guarda nada. Vamos ver. Então não pode anotar? Pensava que tinha que anotar as erradas para corrigir depois. Pessoal, vocês não precisam anotar nada. O site de questões faz isso sozinho. Basta vocês saberem usar a bagaça do site de questões. O problema que vocês não gostam do TEC é porque vocês não sabem usar. Professor, quando você ia fazer prova, você estudava até o último segundo ou você tirava o sábado para descanso? Geralmente eu estudava Você tem que se conhecer, tá? Primeiramente. Eu estudava no dia anterior, no dia da prova eu não estudava. Mas isso é muito pessoal, tá? Então você tem que treinar. Você tem que saber o que é melhor para você. Tem gente que não, tem gente que gosta de estudar até o suspiro de entrar na sala. Eu não gosto porque isso me deixa ansiosa. Bom, pessoal, tem mais perguntas? Se vocês não tiverem, eu vou fechando aqui. Vou encerrar por aqui. Se vocês não tiverem mais perguntas, pode mandar aí. Hoje é quinta, acabei de sair de um plantão fiscal. Plantão fiscal, para quem não sabe, a gente fica fazendo atendimento a público. Bom, pessoal, então é isso. Ótima noite para vocês. Bora destruir as questões, hein? Até mais. Tchau, tchau.